Alô, Fernando Belchior, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar uma das máquinas mais versáteis entre as máquinas de marcenaria, que é a furadeira horizontal. A furadeira horizontal, pessoal, é um dos meus xodós. Por quê? Porque apesar de se chamar furadeira horizontal, na realidade ela é uma fresadora horizontal. Ela pode ser chamada assim. Para quem não sabe o que é uma fresadora, segura as pontas porque a gente vai explicar o que é, ok? Como a imensa maioria das máquinas de marcenaria, a furadeira horizontal é uma máquina de corte, é uma máquina de usinagem. E ela usa principalmente as ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui com a ajuda da minha câmera Uma. Vamos lá. Brocas, fresas, que tem de diferente em relação às brocas o fato de ter corte na lateral, então as fresas cortam na lateral também, ao contrário das brocas que só tem corte nas pontas, e alargadores. Essas são as principais ferramentas que aqui na marcenaria a gente usa para fazer operações de usinagem na furadeira horizontal. Poderíamos usar outros tipos de broca também, uma broca Foster, por exemplo, uma broca espada, tá? Só que aqui, principalmente, a gente usa essas ferramentas, ok? Vamos falar agora, pessoal, da anatomia da furadeira horizontal. Como toda máquina de usinagem, tá? A furadeira horizontal é composta de uma estrutura essa que precisa ser extremamente bem feita para ter precisão e para ter massa para absorver as vibrações, de tal forma a produzir um bom resultado. E essa estrutura toda, ela suporta basicamente, como em toda máquina de usinagem, dois sistemas. Um sistema que cuida da ferramenta de corte, de prender a ferramenta, dar movimento a ela, e um sistema que cuida da peça, certo? Mesma coisa, prender a peça e dar movimento a ela, ok? Vamos ver primeiro o conjunto de elementos do sistema que cuida da ferramenta de corte. Vamos lá? Então, nós temos aqui a coluna ou árvore. Por dentro dessa coluna ou árvore passa um eixo na ponta do qual está preso o cabeçote, que é quem faz a fixação da ferramenta de corte. Para fazer a movimentação da coluna e, consequentemente, da ferramenta de corte, nós temos esta alavanca. Para poder fazer a regulagem da profundidade da usinagem, a gente tem esse mecanismo que ajusta a profundidade da usinagem. E, por fim, o botão liga e desliga. Olhem ali. Da mesma forma, pessoal, que nós temos esses elementos que cuidam da ferramenta de usinagem, da ferramenta de corte, nós temos os elementos que cuidam da peça, ou seja, que fazem a fixação e a movimentação da peça. Quem são esses elementos? Vamos lá. Nós temos a mesa, onde a peça é colocada. Nós temos o pressor. O pressor faz com que a peça fique solidária à mesa, fique presa na mesa. Nós temos os eixos que fazem a determinação dos batentes da usinagem, certo? Ou seja, qual é o limite direito e o limite esquerdo da movimentação da mesa. Nós temos a alavanca que faz essa movimentação da mesa. E por fim, esse volante com uma rosca sem fim para que eu suba ou desça a mesa. Ok? Perfeito? Muito bem. Esses são os elementos que a gente tem para cuidar da ferramenta de corte e para cuidar da peça.
Antes de pensar em usar a máquina, a gente tem que pensar em segurança. Quais são os EPIs e demais cuidados que a gente tem que ter no uso dessa máquina? Então vamos lá. Óculos, sempre. Protetor auricular, porque existem usinagens em que o nível de ruído é alto, e aí usar um protetor auricular é indispensável, ok? Então lá vou eu mais uma vez me fantasiar de Mickey ou de Princesa Leia, como querem alguns. E por fim, dois cuidados que a gente precisa ter, que não são com equipamentos de proteção individual, mas que são relativos à máquina. Que cuidados são esses? A gente tem aqui a chave do cabeçote, que faz com que a ferramenta seja presa ao cabeçote. Antes de fazer o acionamento, nós temos que sempre tirar essa chave, removê-la e não deixá-la perto do cabeçote, ok? O outro cuidado que a gente precisa ter, quando a gente faz este movimento com a árvore ou o cilindro da máquina, o eixo de acionamento lá atrás sai e volta para a máquina. Portanto, quando a gente estiver usando a máquina, a gente não pode ter trânsito de pessoas na parte traseira da máquina, especialmente porque esse eixo, ele se movimenta numa altura na qual, se ele pegar alguma pessoa, o estrago vai ser considerável, se é que vocês me entendem, ok? Muito bem, agora a gente vai fazer um processo de usinagem, e para fazer isso a gente vai descrever o processo e depois executá-lo. O que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer a usinagem de qualquer peça aqui na furadeira horizontal, tá? A gente vai cuidar desses fatores. A gente vai fazer a colocação da ferramenta, a colocação da peça, a gente vai fazer a regulagem da altura, ou seja, em que ponto da altura da peça, seja ela da largura, da espessura, a ferramenta vai entrar. A gente vai regular o curso da mesa, ou seja, qual é o batente esquerdo e o batente direito da usinagem. A gente vai regular a profundidade, ou seja, quanto a ferramenta de corte vai entrar na peça. E por fim, que ferramenta a gente vai querer para esse tipo de usinagem, né? Ou seja, escolhida a broca, escolhida uma fresa, escolhida um alargador, né? Qual a ferramenta boa para esse processo, ok? Agora então a gente vai demonstrar a usinagem com esses três tipos de ferramenta. A gente vai mostrar agora usinagens usando os três tipos de ferramentas que nós exibimos anteriormente, ou seja, a broca, a fresa e o alargador. Nós iniciaremos pela broca, porque ela é uma ferramenta importantíssima para fazer uma das operações mais frequentes e mais importantes que a gente pode ter em marcenaria, que é a preparação de um rasgo para a gente fazer um encaixe do tipo furo-espiga, ok? Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma peça onde a gente queira fazer um rasgo entre essas duas distâncias de centro aqui, ó, certo? Então vamos supor, vou fazer um rasgo aqui para encaixar uma peça, para encaixar uma espiga nessa posição. Então primeiro, fixação da ferramenta. Fui com a ferramenta até o final. Com a chave de cabeçote travei a ferramenta e faço a verificação da centragem. Percebam que a ferramenta está muito bem centrada, ok? Então, aquele efeito bailarina que caracteriza uma ferramenta fora de centro não está acontecendo aqui. Agora vamos fazer a fixação da peça. Então, o meu pressor levemente acima da peça, perfeito? Um pouquinho para cima da peça. A peça tendo a sua face encostando nas duas laterais aqui, nos dois batentes, para garantir que o seu deslocamento vai ser paralelo ao deslocamento da mesa, certo? Posicionei a peça, acionei o pressor, alavanca, a peça está bem fixada. Aí, altura da mesa.
Usando aquele volante que eu exibi anteriormente, eu regulo a altura da mesa até que o centro da ferramenta de corte esteja coincidindo com a linha. Vejam lá, centro da ferramenta de corte coincidindo com a linha. Ok? Feito isso, eu vou regular o deslocamento lateral. Então, posiciono a ponta da ferramenta de corte coincidindo com a linha de centro. E, no caso, aqui o lado esquerdo da peça, eu tenho que travar o batente direito. Fazendo o travamento aqui do batente direito. Então, a mesa chega até aqui. Vou repetir o processo para o outro ponto. Então vejam, a ponta da ferramenta coincidindo com a linha de centro do furo. E agora repito o processo para o batente esquerdo da máquina. Com isso, pessoal, o curso da mesa, vejam, vai se dar entre esses dois pontos. Agora eu vou fazer a regulagem da profundidade. Então, eu chego a ferramenta até ela encostar na peça. E aí, digamos que eu queira um furo, por exemplo, de 3 centímetros de profundidade. Medi os 3 centímetros, fiz o travamento. Lembrando, importantíssimo, que esses 3 centímetros de profundidade que eu regulei, eles vão da parte mais baixa do furo até o topo da peça. Ou seja, como a broca tem uma ponta cônica, nem toda essa profundidade é profundidade útil. Eu devo perder, no caso dessa broca aqui, aproximadamente uns 5 milímetros, certo? Olhem aqui a ponta da broca. Nós temos aproximadamente uns 5 milímetros de área do tronco cone da ponta da broca, certo? Feito isso, que processo eu devo seguir? Eu vou furar as duas extremidades do rasgo completamente, como se eu estivesse fazendo furo numa furadeira debancada, ou seja, vou com a broca, volto um pouco para fazer a remoção do cavaco e permitir algum resfriamento da broca, vou repetindo esse vai e vem até o final dos furos. Depois eu pego o ponto médio entre esses dois furos e torno a repetir o processo. E vou fazendo isso seguidamente até que eu tenha todo o rasgo furado. Uma vez que eu tenha feito todos esses furos, sempre pegando o ponto médio entre dois furos, aí eu vou fazer a limpeza do rasgo como um todo. Eu começo introduzindo a broca 5 milímetros, faço a movimentação do carro para a esquerda e para a direita, introduzo a broca mais 5 milímetros e assim por diante, até obter o rasgo totalmente limpo. É isso que a gente vai fazer agora.
Vejam aqui a qualidade do rasgo obtida, certo? Eu fiz a operação de uma forma rápida. Eu poderia ter obtido uma qualidade até melhor se aquele processo de furos repetidos fosse feito com um passo menor, tá? Mesmo assim, mesmo fazendo de forma rápida, a gente obteve uma qualidade muito boa da superfície usinada, ok? Feito o rasgo com a broca, agora a gente vai passar a execução com uma fresa e aí vocês vão entender o porquê de eu chamar a máquina de uma fresadora horizontal. Muito bem. Agora a gente vai fazer a usinagem com uma fresa e vocês vão entender por que eu chamei a máquina de fresadora horizontal. Isso aqui, essa ferramenta, que a minha câmera está mostrando, é uma fresa. O que ela tem de diferente em relação à broca? Ao invés de ter corte só na ponta da ferramenta, ela tem corte também nas laterais. Então isso permite que a gente execute um corte com o movimento dessa ferramenta. Ou seja, ao mesmo tempo que a ferramenta tem um movimento de rotação e pode fazer corte em profundidade, ele faz corte também para as laterais. E é isso que eu vou mostrar agora, ok? Fazer a fixação a peça já está fixada, vou fazer a fixação da ferramenta usando os mesmos princípios que eu mostrei quando do uso da broca, eu vou fazer isso agora. Vejam o resultado. Isso aqui, pessoal, foi para mostrar que, usando uma combinação da alavanca de movimentação da mesa para as laterais e o volante de regulagem de altura, eu consegui usinar aqui uma forma que, a princípio, não seria possível ou pensável se a gente fosse usar a máquina de uma maneira convencional. Essa combinação do movimento da mesa para cima e para baixo com o movimento lateral da mesa me permite fazer esse tipo de usinagem, ok? Por isso que eu disse que uma furadeira horizontal pode se comportar como uma fresadora horizontal, ok? E agora a gente vai preparar a máquina para mostrar o uso do alargador, outra ferramenta extremamente útil que pode ser empregada na furadeira horizontal, ok? Muito bem, agora a gente vai falar dos alargadores. Isso que vocês estão vendo aqui é um alargador, é uma ferramenta que não é encontrada normalmente no comércio, essa foi desenvolvida sob encomenda. Basicamente ela tem um furo onde você consegue colocar a sua ferramenta de corte e um parafuso para fazer a trava da posição dessa ferramenta, determinando o diâmetro, o raio e o diâmetro do furo que você vai abrir. Ela é empregada para fazer furos de diâmetro grande, E ela é uma ferramenta de diâmetro variável, você consegue regular isso aqui, ok? Como é que a gente usa essa ferramenta, pessoal? Para que a ferramenta tenha um centro guiado, ela tem este início aqui,
Então a gente prepara um primeiro furo-guia. No caso, eu preparei o furo-guia com essa broca de 19 milímetros e aí eu introduzi, e vocês vão ver isso aqui na peça, introduzi o meu alargador, esse início do alargador, para que haja esse furo-guia conduzindo o trabalho da ferramenta, de tal forma que, em função do esforço, a ferramenta não queira oscilar e aí produzir um diâmetro variável. A gente vai mostrar agora esse processo de usinagem, né, para vocês verem como é que funciona o alargador. Vejam aqui, o alargador já está com o eixo colocado dentro do furo. Então, a parte inicial do eixo, que vai funcionar como guia, já está lá, ok? Vejam aqui o furo executado, certo? A saída aqui não estava escorada, por isso quebrado, né? Mas se essa peça tivesse espessura em excesso, eu poderia retificar para tirar isso aqui, ou calçar com uma madeira de sacrifício para evitar a ocorrência desse tipo de problema. De qualquer forma, o alargador permite que eu faça usinagens de furo de grande diâmetro, né? E eu posso regular esse furo da maneira como eu quiser. Vejam que está um excelente acabamento, né? Uma ferramenta muito boa. Muito bem. Falando agora, pessoal, sobre manutenção. Que cuidados eu tenho que ter com a furadeira horizontal? Além das coisas normais de toda a máquina, né? De manter a máquina limpa, trocar correia, esse tipo de coisa, né? É importante a gente prestar atenção em duas coisas para você ter um funcionamento suave da máquina. Primeiro, essa máquina ela tem dois sistemas de rabos de andorinha, uma para o deslocamento vertical e outra para o deslocamento lateral da máquina. Então manter esses rabos de andorinha sempre bem limpos e lubrificados. E a rosca do sem fim que faz a regulagem da altura, como cai muito cavaco nessa rosca, se você não fizer uma boa limpeza, a minha câmera vai mostrar o estado, tá? Olhem aqui, né? Se você não fizer uma boa remoção desses cavacos, esses cavacos eles entram na rosca, tornando a movimentação da mesa no sentido vertical, na direção vertical, muito difícil, ok? Bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook, no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br e como sempre eu digo, vamos juntos?